Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este vídeo dentro da nossa playlist sobre filosofia medieval. O autor que iremos abordar hoje não está dentro da Idade Média, e sim ainda nos primeiros 5 séculos da nossa era, dentro da Antiguidade. Trata-se de um padre apologista. De uma seleção que nós fizemos de 15, este é o 9º. Iremos falar hoje de Eusébio, conhecido por Eusébio de Cesareia ou Eusébio, amigo de Pânfilo. Pânfilo foi o mestre do Eusébio. Eusébio nasce no ano de 265 e vem a falecer no ano de 339. Na verdade, não há dados biográficos confiáveis, corretos, fidedignos, seja sobre a cidade onde Eusébio nasceu, ou mesmo qual a origem de Eusébio, qual a sua família, qual a sua condição econômica, quando criança, dentro da sua família, qual a data do seu nascimento e a data da sua morte com exatidão. Nós acreditamos, por dados provindos da tradição, que ele nasceu em 265 e faleceu em 339, mas uma certeza plena nós não temos. O codinome, sobrenome, Cesareia, não é da cidade na qual ele nasceu, e sim na cidade onde viveu boa parte de sua vida e na qual foi bispo, a cidade de Cesareia. Ele era bispo de Cesareia. Como eu falei ainda há pouco, o seu mestre foi o Pânfilo, com quem estudou, com quem aprendeu muita coisa, inclusive de filosofia, sobre o cristianismo também, e estudou as obras do Orígenes. Eusébio e Pânfilo, ambos têm forte influência de Orígenes, inclusive da interpretação e dos estudos que o Orígenes fez do Antigo Testamento, na Hexapla, que era um livro onde havia uma divisão em 6 colunas, e cada coluna continha uma tradução, cada passagens do Antigo Testamento, com 6 traduções distintas, desde o texto mais original possível, as suas versões para o grego, tentando encontrar o que seria realmente dito ali, o mais literal possível, já que o Orígenes entendia que uma das leituras possíveis da Bíblia era a leitura literal. Então ele queria saber o que realmente o texto disse. Isso foi estudado, tanto por Pânfilo, tanto por Eusébio. E ambos vão escrever um livro, a Apologia em favor de Orígenes. Nesta época, o Pânfilo estava preso, ocorreu uma perseguição, e ele estava preso esperando, inclusive, o martírio. O Pânfilo, ele há de ser morto por ser cristão. E o Eusébio visitou o Pânfilo na prisão algumas vezes, eles escreveram juntos este livro, Apologia em favor de Orígenes, em 6 volumes. Sendo que os 5 primeiros volumes foram escritos por Pânfilo. Com a morte desse, com o martírio de Pânfilo, coube a Eusébio escrever o 6º e último volume. Também muito importante a obra do Eusébio é História Eclesiástica, que você vai encontrar na internet com facilidade. Na rede você pode até encontrar em PDF gratuitamente. É só pesquisar. Tá? História Eclesiástica eu recomendo para todo aquele que tem interesse no cristianismo, na origem do cristianismo. Seja você historiador, seja teólogo, seja padre, seja pastor, seja filósofo. Se você se interessa pelo cristianismo, procura na rede que você vai encontrar em PDF gratuito ou compra, tem livro impresso inclusive. História Eclesiástica, que ela vai narrar os primeiros 4 séculos do cristianismo, o cristianismo primitivo. É muito importante.
Na verdade, trata-se dos primeiros relatos da história da igreja. Não é à toa que Eusébio é considerado o pai da história da igreja. A teologia do Eusébio não é uma teologia original. Como eu falei ainda há pouco, a teologia dele, a filosofia, a forma de interpretar o texto sagrado, provém de quem? De Orígenes. Então não temos Eusébio um autor muito original. Agora, com relação à questão histórica, o livro História Eclesiástica há de se igualar em importância ao livro Atos dos Apóstolos, que consta da Bíblia, Novo Testamento. Porque ambos são uma fonte histórica, uma fonte em relação ao que ocorreu no cristianismo primitivo, o que ocorreu ali na fundação, no começo da igreja. Então, Atos dos Apóstolos e História Eclesiástica se igualam em importância. Tanto na história para os historiadores, tanto na teologia. E até para o cristão normal ou para o intelectual, a pessoa que queira ter um conhecimento sobre o início do cristianismo. Vale a pena ler História Eclesiástica. Então é um relato sobre o martírio dos cristãos, porque naquela época, se houvesse perseguição, todos os cristãos encontrados eram presos e futuramente mortos, era o martírio deles. Mas mesmo não havendo perseguição, se alguém o acusasse de ser cristão, você seria levado a julgamento, e caso se recusasse a prestar oferendas, caso se recusasse a homenagear os deuses romanos, não, eu sou cristão, não reconheço a existência de outros deuses, você seria considerado ateu e seria condenado à morte. Então, não havendo perseguição, um determinado cristão poderia ser acusado, poderia ser preso, mesmo assim poderia receber visita de outros cristãos na prisão, porque esses outros cristãos que estão visitando eles não foram acusados, então não havendo perseguição, eles não seriam presos pelo fato de serem cristãos. Só aquele estava preso, porque ele foi acusado e se recusou a prestar honrarias aos deuses romanos. Então, trata-se do martírio dos cristãos, que é narrado em História Eclesiástica, como também os primeiros bispos, em ordem cronológica, das principais cidades romanas da época. E outros dados significativos, importantes dentro do cristianismo, da evolução histórica do cristianismo nesses primeiros 4 séculos. Eusébio é o primeiro historiador do cristianismo. Não há outro. O primeiro historiador do cristianismo é Eusébio. E ele, como falei ainda há pouco, teve forte influência de Orígenes e, consequentemente, também da filosofia do mundo helênico. Com Pânfilo, o seu mestre, ele fez uso da biblioteca de Cesareia. Cesareia tinha uma grande biblioteca e foi fundada por Orígenes, com trabalhos, inclusive, originais desse autor. Inclusive, como eu falei lá no começo, a Hexapla, que é um trabalho vastíssimo que Orígenes fez, uma tentativa de buscar o texto mais fiel ao texto original do Antigo Testamento, dividindo em 6 colunas e analisando as diversas traduções do original para o grego e assim em diante, com os comentários dele, Orígenes. Então eles tiveram acesso, os dois, o Pânfilo e o Eusébio, a essa biblioteca em Cesareia, fundada por Orígenes. Na época do Eusébio, nós passamos a ter o imperador Constantino, o que vai mudar muito a relação dos cristãos com o Império Romano. E o Constantino, ele há de tornar a religião cristã a religião oficial do Império. Com isso, os escritos do Eusébio hão de buscar também consolidar a união entre o Império Romano, na figura do imperador Constantino,
e o cristianismo, agora como religião oficial do Império. Ele há, nos seus escritos, de enaltecer o papel pedagógico, o papel educativo dos mártires da Igreja. E o homem Eusébio, ele há de ficar ali naquela encruzilhada entre o político e o religioso. Porque ele é um cristão, mas ele está num momento histórico que é muito importante para o cristianismo, essa união com o Império Romano. Porque isso significaria o fim das perseguições. Abriam-se as portas, finalmente, para você assumir pacificamente o seu credo religioso. E o homem responsável por isso, o imperador Constantino, cabia então a Eusébio ter esse jogo de cintura entre, por um lado, ser o homem religioso e, por outro lado, ser também o homem político em seus escritos e também no seu comportamento social. Então nós temos a união da Igreja com o Estado romano. E esta união da Igreja com o Estado romano, ela tenta resolver alguns problemas do Estado romano. Que naquela época havia a possibilidade de fragmentação do Império Romano. E a Igreja trazia a possibilidade de unificar e reorganizar o Estado. Vamos entender uma coisa. A Igreja cristã, ao contrário das demais igrejas, ao contrário das demais religiões, ao contrário das demais religiões romanas, ali presentes no Império, a Igreja cristã previa um Deus único. Então, se eu tenho um Deus único numa igreja oficial, isso justifica o quê? Que eu tenho um único imperador, detentor de todos os poderes. Olha, Deus é todo poderoso, mas o imperador é todo poderoso. Um é o reflexo do outro. Então, é nesse momento que o político se une ao religioso. A igreja lucra? Sim, claro. A igreja lucrou bastante com essa união com o império no século IV. Tá? Nós tivemos o fim das perseguições, ela passou a ser a religião oficial do império, e por ser a religião oficial passou a ter o quê? Mais verbas, mais dinheiro do Estado. Se tem mais verbas, nós temos mais templos, e templos grandes, luxuosos, construídos com verbas do Estado. E também a organização de concílios, como foi o caso do Concílio Ecumênico de Nicéia, a cidade de Nicéia, onde vários dogmas foram fixados, várias decisões foram tomadas em relação ao credo da igreja. E quem patrocinou? Foi o imperador. O imperador organizou, convocou e patrocinou o Concílio Ecumênico de Nicéia. Agora, esses são os aspectos positivos, mas há o outro lado da moeda, que é justamente as consequências negativas de ser religião oficial. Veja, já que é a religião oficial, eu vou ter novos convertidos, e em grande quantidade. E alguns desses convertidos, eles virão de camadas sociais mais elevadas. Esses novos convertidos, muitas vezes, estão querendo ficar mais próximos do poder. Eles não são cristãos porque eles acreditam realmente naquilo. Não. É uma questão de conveniência. Ficar mais próximo do imperador, porque o imperador é cristão. Então, se eu sou cristão, eu me aproximo do imperador, eu me aproximo do poder. E estas pessoas, elas provêm de classes sociais mais altas, mais abastadas, com uma cultura mais refinada, e é claro que elas vão fazer parte também do clero. Mas elas não vão fazer parte por baixo. Isso vai gerar o quê? Uma hierarquia no clero. Da mesma forma que você tem uma hierarquia na sociedade, se essas pessoas vêm da parte alta da sociedade e entram na igreja, o clero passa a ter o quê? Uma hierarquia também. E isso significa o quê? Que vai haver postos, haver cargos necessários para essas pessoas ocuparem, cargos na hierarquia eclesiástica. Como também necessidade de novos prédios, novos templos, que sejam mais suntuosos, tá? Porque essas pessoas não vão querer um prédiozinho qualquer. Se elas vão ser um religioso, um bispo, um padre,
elas vão querer um cargo de importância e vão querer um prédio também de importância. Na época, Eusébio e outros cristãos viram isso como algo totalmente positivo. Eles, de certa forma, ignoraram esse lado negativo. Não eram mais perseguidos e da noite para o dia havia verbas, templos magníficos eram construídos, mas começou a haver uma mudança dentro da estrutura da igreja a partir desse momento. Eusébio também há de defender a teleologia e a providência. Veja, a teleologia é falar dos fins, ou seja, tudo ocorre visando a um fim. E a providência divina, também ela está ali presente dentro de uma história de salvação. Tem um objetivo, tem uma meta a ser realizada. Então a história que nós vivemos no nosso dia a dia, toda a história, desde os nossos antepassados mais longínquos, a história ela não é aleatória, não é uma sucessão de meros fatos, não é sorte, não. Deus está presente na história, Deus intervém na história. Então a história passa a ter sentido, a história passa a ter significado. E esse sentido, esse significado, ele vai direcionar para a salvação. Deus está presente. Então, é um direcionamento a Deus e à salvação. Esse é o aspecto teleológico da história. Então, a teleologia vai estar presente na história, como também a providência divina. Entendam, segundo o pensamento de Eusébio, tudo ocorre com uma finalidade. Há a intervenção de Deus na história. Deus está ali intervindo. E a consequência é que essa história ela é formada por prêmios e castigos. Aqueles que seguem a palavra divina, a palavra de Deus, vão receber os prêmios. E aqueles que se opõem à palavra de Deus, aqueles que perseguem os cristãos, hão de receber os castigos. E ele há de ver, inclusive, o imperador Constantino, dentro dessa teleologia, dentro dessa providência, como alguém que foi enviado por Deus para beneficiar os cristãos. Então ele vê o imperador Constantino como enviado de Deus, aquele que acabou com as perseguições, aquele que transformou a igreja de Deus na igreja oficial do império. Então ele vai ver que as vitórias que Constantino teve nas batalhas, nas guerras, foram prêmios que Deus lhe deu para estar ajudando o seu povo. Bem, gente, este é Eusébio de Cesareia, um dos padres apologistas que terá importância muito grande depois, conjuntamente com outros, na filosofia, no pensamento que irá se desenvolver mais tarde, durante a Idade Média, na assim chamada filosofia medieval. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Gente, olha, muito obrigado pela presença e até mais!